Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pela RCTV, canal 27 da NET Digital, em exibição simultânea pela internet. E sejam todos muito bem-vindos. E no programa de hoje, o meu convidado embala o pôr do sol da Praia do Jacaré, em Cabedelo, ao som de Bolero de Ravel. E então, Jurandir, confirmado o convite para fazer um espetáculo na Copa de 2014? É uma boa pergunta. Mas daqui a pouco eu lhe respondo. E no Parada Obrigatória, Germano Romero convida você para o último passeio da série Côte d'Azur. Pois é, Rose, hoje a gente encerra a série Côte d'Azur, a terceira parte, que está imperdível. Não saiam daí, que a gente volta já. E o Cá Entre Nós está começando. E a partir de agora você já sabe, não abra mão da sua companhia. Espera por mim, volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. Responsável pelo produto turístico de maior sucesso do estado, ele diariamente embala ao som do bolero de Ravel o crepúsculo que encanta milhões de turistas do Brasil e do exterior. Jurandir do Sax é o nosso convidado do quadro Interview. Veja. Jurandir, seja bem-vindo ao Cá Entre Nós e é um prazer, inclusive, te receber pela primeira vez um nome que eleva o nome da Paraíba aos lugares inimagináveis desse planeta. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rose. É uma alegria poder estar aqui, nesse espaço maravilhoso, podendo levar para as pessoas que nos assistem, não só aqui na Paraíba, no Brasil, mas no mundo, né? A internet é verdade. É o mundo. É verdade. Né? E eu estou à disposição para falar para vocês desse nosso espetáculo, que é uma junção da música, do sentimento e da natureza que acontece aqui. É verdade, e nós vamos falar sobre ele. Mas antes, eu quero assim, fazer uma pequena viagem ao túnel do tempo. Então a gente vai voltar lá para a época, porque eu não sei se você de casa sabe, mas Jurandir é formado em música e também já foi sargento da Polícia Militar. Fala um pouquinho dessa época. É verdade. Eu fui integrante, inclusive, eu fui primeiro clarinete solista na banda de música da Polícia Militar, né? Foi um momento assim importante na minha vida. Onde eu fui segundo sargento, entrei na polícia fazendo um concurso, onde fui primeiro lugar e depois já fui promovido a segundo sargento. Passei 8 anos e vivenciei na banda da polícia assim, muita coisa boa. Em 88, você descobre o fascínio da música, desperta esse talento, se despede lá da Polícia Militar, e aí tem a Orquestra Sinfônica, você também marcou presença, e a Orquestra de Febvre do Maestro Villot, também famosa. É verdade, quando eu terminei o curso de música, eu já estava na polícia, fiz estágio na orquestra e tal, mas não pude continuar porque eu tinha o meu lado, o meu emprego, aquela coisa, e não podia vivenciar as duas coisas. Mas a Orquestra do Maestro Villot, a Orquestra do Maestro Villot, ela inclusive surgiu, eu ainda na polícia, eu já passei a fazer parte, né, da Orquestra
do Maestro Pilô. Ainda hoje sinto muita saudade dos grandes carnavais, né, que a Paraíba vivenciou, o Clube Cabo Branco. Quantas vezes, né, dividimos o palco com o Maestro Severino Araújo, da Orquestra Tabajara. E assim foi uma vivência também muito prazerosa e que trouxe muito para mim em termos de musicais mesmo. Enriquecimento musical, né? Sim, Jurandir, é nessa época que você lança o seu... Era LP naquela época, né? LP. O LP Saxomaníaco. Saxomaníaco. Na realidade, o Saxomaníaco foi lançado em 92, né? E não sei porquê, não sei por que motivo, é assim, o artista, ele lança um disco. Hoje o disco está uma coisa mais comum, as pessoas fazem o disco em casa mesmo, tá uma coisa assim. E às vezes lança até coloca na internet já. Exato, já. Mas naquela época a coisa era mais formal, né? Lançar tinha um disco mercado, né? Exatamente, tinha um mercado. E a gente fazia vários lançamentos, né? Um lançamento do disco aqui em João Pessoa, fazia um lançamento em Recife, fazia em outra cidade, por aí afora. E uma das festas de lançamento que eu fiz foi exatamente na Praia do Jacaré, e na oportunidade eu toquei o bolero. Isso foi em 92. Aí eu já vou emendar. Na inevitável pergunta, né? Porque diariamente o Bolero de Ravel faz essa trilha sonora para o pôr do sol da Praia do Jacaré. Já soma mais de 4.000 apresentações. É inevitável perguntar como é que surgiu a ideia desse evento que hoje é famoso mundialmente. Na realidade, o Bolero de Ravel no pôr do sol do Jacaré não é uma ideia de Jurandir do Sax. Certo. Né? Isso aconteceu há mais de 30 anos, no Bar de Noura, né, no Jacarebá. A história que eu sei é que um dia o casal reuniu um grupo de amigos para escutar a trilha sonora do filme Retratos da Vida, né, que contém o bolero. E coincidiu que no momento do pôr do sol, a música que tocava na vitrola era o bolero. E aquilo ali marcou as pessoas, né? Foi um marco, e repetiram outras vezes. Comigo, a primeira vez foi exatamente no lançamento do meu primeiro disco, lá em 92, né? Onde depois eu fiquei me perguntando por que eu fui fazer um lançamento do meu disco, toquei o bolero, que se meu disco não tinha nada a ver com o bolero, se a minha história não tinha nada a ver com o bolero. Anos depois é que eu fui entender o porquê. Tinha Mas, um motivo, né? naquele momento, assim, eu fui lá, toquei o bolero pela primeira vez. E eu confesso, assim, que não houve nada de especial. Toquei, as pessoas escutaram. Você não vislumbrava também, nada, apenas aquele momento. Foi um momento como outro qualquer na música, onde você vai e faz uma comemoração. E então, falamos aqui mais de 4.000 apresentações, quase que diariamente, 365 dias do ano. O que mexe com a tua inspiração emocional? Porque não deixa de ser uma rotina, né? Todo dia, no mesmo horário, no mesmo local, a mesma música. Aparentemente, como você diz, não deixa de ser uma rotina. É tudo no mesmo local, a mesma música. Mas, veja bem, começa por você, né? A cada dia que eu saio de casa para ir para o Jacaré, eu estou num momento meu ainda, energeticamente ligado ao externo, às coisas que aconteceram durante o dia ou que estão acontecendo naquele momento, e eu vou numa viagem totalmente diferente do que eu vou encontrar. Eu vou para um destino, mas eu não sei ainda, embora pareça que eu sei o que é que eu vou fazer, quando chego lá é tudo diferente. Por quê? Porque as pessoas que estão lá, a cada dia, são diferentes. É um público diferente, muitas vezes centenas, milhares de pessoas que estão ali pela primeira vez. A natureza se apresenta também de uma forma diferente. Verdade. O cenário muda. A cada minuto ele fica diferente, não só a cada dia. Então é mais uma das grandes diferenças, né? E a energia que circula no lugar, até por isso, por ser pessoas diferentes, ela também é muito diferente. É um somatório. Mas quando eu vou chegando, assim, as coisas já vão se transformando. 10 minutos, 15 minutos depois, eu estou trocando de roupa. Você tem algum ritual específico ou não?
para quando você vai ali descer aquela escada e pegar o barco, você tem algum ritual específico? Quando eu estou me trocando, geralmente eu tenho em média uns 5 minutos lá no meu camarim, onde eu dou aquela paradinha, eu entro um pouco dentro de mim e me preparo assim de uma forma, vou me abrindo para o que vier. Né? E é nessa vai deixando você moldurar pela leveza, né? Exatamente, eu vou deixando aquilo ali que eu vinha trazendo e começo a ir recebendo a energia daquele lugar e daquele momento. E falando em energia e emoção, outra curiosidade que eu tenho você tem noção da dimensão que esse espetáculo mexe com a emoção do público, um público muito variado, como a gente falou, porque pode ter alguém ali, por exemplo, que se apaixonou e está vendo o pôr do sol, pode ter alguém de lua de mel, pode ter alguém que está ali chorando na maior força, quer dizer, as emoções ali são múltiplas. Você tem feedback, você recebe resposta disso? Olha, de certa forma, sim. Eu diria que eu tenho noção. Eu não tenho assim uma visão muito ampla sobre tudo isso. Mas eu tenho uma noção, porque mesmo quando eu não tenho um feedback, eu sinto, esse feedback é emocional, ele vem através de um sentimento. Muitas vezes eu entro no rio e eu começo a sentir um aperto no coração, às vezes até parece ser uma angústia ou algo assim, um sentimento mexendo comigo. E entra meio vezes, travado. Sim, e muitas vezes o desenrolar do espetáculo, da música, ele vai me levando para um espaço emocional tal que muitas vezes eu choro, eu toco chorando. Já aconteceram muitas e muitas vezes. E geralmente quando acontece algo assim, lá em cima, em algum daqueles piers, tem alguém sentindo a mesma coisa. E há um encontro depois. Essa energia, né? Essa energia. Muitas vezes, quando eu subo, encontro, é como se alguém tivesse, como se a gente tivesse marcado um encontro. Começou energeticamente aquele sentimento, eu estou lá no rio sentindo, aquela pessoa está lá em cima. E a natureza conspira toda ali, né? Em volta, sem dúvida, né? Sem dúvida. Jurandir, eu só tenho 2 minutos nesse primeiro bloco, a gente tem muito assunto, mas eu vou fazer uma pergunta bem óbvia. É difícil se equilibrar, porque quando a gente está num barco assim, que vai até trocar de lugar, fica meio agoniado, né, inseguro, e você está ali, além de estar no barco em pé, você está tocando sax. Aí 2 em 1. É difícil se equilibrar e você já teve algum dia que você falou assim, eita, hoje foi por pouco. Hoje eu escapei de rio adentro aqui com saxofone e tudo. A primeira vez que eu entrei, eu me preparei uma semana para ensaiar, para fazer um ensaio, até porque eu nunca tinha entrado num barco antes, em embarcação nenhuma, nem grande, nem pequena, nem de forma alguma. Mas assim, às vezes eu sou um pouco lento na realização das minhas ideias, e me preparando, até que chegou o dia e eu tinha dito que eu iria começar naquele dia, e não, eu vou, e vamos assim mesmo, de primeira. E a primeira vez que eu pisei ali dentro do barquinho, eu me senti tão firme quanto eu me sinto aqui no chão. Eu me sinto muito seguro naquele lugar. E o seu barqueiro vai com tranquilidade? Nunca você teve problema com algum barqueiro? Muito, a não ser em alguns momentos, como aquela história que eu contei no Jô, porque houve uma época na vida em que ele usava bebida alcoólica e um dia ele chegou um pouco alto, né, e não conseguia... não estava se segurando bem. Estava sem equilíbrio. Era, sem equilíbrio. E precisou de ajuda para alguém botar ele dentro do barco. Tá? Quando eu vi aquilo, eu digo, minha Nossa Senhora. Mas eu tinha até uma entrevista marcada com um órgão da imprensa e eu não podia ir, tinha o horário, estava na hora de sair, eu chegava direto para o barco e quando eu cheguei estava aquela loucura lá, foi umas 3 pessoas segurando o barco para poder subir. Mas deu certo. E deu certo, quando o barco começou a sair assim, aí ele para mim, né, ele Jurandir, ele fala assim, eu já até um pouco irritado assim com ele pelas circunstâncias. Claro. Aí disse, daqui para frente, só nós e Deus. Como quem diz, daqui para frente não tem mais ajuda de ninguém, é só eu e você mesmo. Mas no fim, graças a Deus, deu tudo certo. Ele né? é muito seguro, ele é muito bom. Olha, gente, tem muito mais. E é já. Então, vale a pena mudar de canal. Espera por mim.
E o Cá Entre Nós está de volta. E eu continuo conversando com Jurandir do Sax, que aliás, Jurandir do Sax virou sobrenome definitivo, né, Jurandir? Bom, em 2005, você vai a Paris. Eu quero que você conte como é que surgiu esse convite, como foi a tua passagem por Paris. Pois é, a princípio foi uma surpresa, né? Em 2004, estou bem tranquilo, de repente alguém liga para mim, acho que do Sistema Correio do jornal Correio da Paraíba, e me informando que tinha um casal de franceses na cidade procurando por mim, que traziam uma carta do governo francês. E aí marcamos um encontro, inclusive o encontro foi lá no Jacaré mesmo, lá na Praia do Jacaré. E esse casal, ela brasileira e ele francês, eles trouxeram uma comenda do prefeito da cidade de Levallois, né, que é uma cidade da Grande Paris, onde viveu, morou quase a vida toda e morreu o compositor Maurice Ravel. E aí para mim foi uma surpresa muito grande, eu jamais imaginei que aquilo que eu estava fazendo já tinha ido tão longe, né? Tivesse atravessado fronteiras. Com certeza. Mas assim foi muito prazeroso, aquela carta dizia, agradecia por estar executando o bolero de Ravel e valorizando a música francesa e especialmente o compositor. É uma carta que eu tenho até hoje guardada, assim, com muito carinho. E aquilo ali foi prazeroso, ver mais uma bandeirinha da França. Tal, mas e fala, quando você chegou em Paris? Aí, veja bem. Porque qualquer pessoa normal que eu digo que não tem esse sucesso, um turista comum, como eu, por exemplo, eu chego em Paris, eu sinto uma atmosfera, é uma coisa... inenarrável. Imagina para você que tem um significado muito maior. Então, mas só concluindo essa parte, isso foi o que me levou a Paris, né? Primeiro chegou essa carta, veio toda essa história, recebi essa homenagem, e aí, uns 6 meses depois, eu recebi um comunicado perguntando se eu tinha disponibilidade de ir a Paris, já que era o ano do Brasil na França, participar das comemorações e conhecer as raízes do compositor do bolero, né? E aí para mim foi maravilhoso, foi um grande prêmio. Mais uma vez eu fiquei assim, meu Deus, como é que está acontecendo isso? Eu jamais esperava, nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa assim, né? Mas aí fui a Paris, me preparei, fui muito, muito feliz, muito tranquilo, e eu tinha um hotel marcado e as coisas assim, o universo conspira, né? Eu tinha um hotel marcado e de repente uma pessoa me liga, Jurandir, tem um rapaz aqui, é um estudante de cinema, e ele por acaso veio aqui, disse que já lhe viu lá na internet e tal, e queria saber se você não queria ficar com ele, porque ele poderia até lhe auxiliar como guia. Foi tudo que eu queria, porque eu não sabia falar uma palavra em francês, né? Ainda comprei um livrinho assim para olhar, mas não tive nem muito jeito Eu digo, para mim tá ótimo, para mim tá ótimo. Então, aí chego lá, encontro o rapaz, o Dudu, realmente um rapaz, ele já morava em Paris há 4 anos, já bem conhecia tudo. E no dia que eu cheguei, ele já foi me mostrando, tal, não, vamos sair, chegou, guarda bagagem lá no apartamento dele, bota a bagagem, vamos pra rua, vamos sair e tal. E eu já peguei o sax, já saí com o sax, né? E ele, de repente assim, ele disse, olha pra cá. Quando eu me virei, já fui apresentado à Torre Eiffel, já com luzes, né? Luzes, e naquele mesmo momento eu já tirei o sax, já comecei a tocar, já toquei uma música, e a gente estava na ponte Mufta, né? E ali onde havia reunião de vários jovens, grupinhos de músicos e tal, e eu passei quase a noite inteira vivenciando aquilo ali, as pessoas formando grupos. Daqui a pouco, inclusive uma coisa que me chamou muita atenção, um garoto irlandês sabia mais sobre a música brasileira que eu, ele perguntava de compositores que eu ficava assim, aí depois eu ia tentando lembrar, eu sei quem é, tal, não sei o quê. Mas assim, ele sabia muito e existia, eu percebi um interesse muito grande pela música brasileira em Paris. A música é uma na grande Europa linguagem, como um todo, né? porque, como eu fui, exato,
como eu fui no mês de férias, Paris estava tomada pelo mundo, né? Tinha gente do mundo inteiro e assim, e as pessoas chegavam para mim e pediam para tocar tal música, e pediam música, e quando eu tocava uma música que ninguém conhecia, procuravam saber de quem era. E assim, o grande aprendizado dessa vivência toda foi o valor que a música brasileira tem lá fora. Foi realmente muito importante. E aí, claro que você tocou o Bolero de Ravel à margem do Sena, em todos os pontos turísticos ali, mais exatamente. proeminentes em Paris. Eu fiz um show em praça pública, num bairro nobre, inclusive próximo a onde morou Baden-Powell, tinha um barzinho onde ele frequentava, e assim, um show para umas 1000 pessoas, e assim, toquei o bolero lá, fui muito aplaudido. No Rio Sena, e aconteceram coisas interessantes, assim, nada em Paris pode ser fotografado, filmado, tudo isso lá é muito restrito, tudo você tem que ter permissão, tal e tal. E eu não sabia disso, eu não tinha permissão para nada disso, e acabei fazendo tudo isso e com permissão das próprias pessoas que estavam ali para reprimir, né? No passeio do Rio Sena, a gente o meu guia foi lá, falou, eles disseram que não pode filmar, não pode fotografar, tal, mas aí ele me mostrou, aquele ali que é o chefe, ele disse que não está olhando para cá, não, ele está olhando lá para o outro lado. Agora ou isso seja, já mudou um pouquinho, viu? Já permitiu. O e aí cresceu. Eu iniciei tocando tal, e as pessoas, era uma embarcação grande, você conhece, e eu fiquei lá atrás e de repente as pessoas se viravam procurando ver aquilo ali e eu senti que iam assim entrando naquela energia assim, daí um pouco o pessoal estava rindo para mim, participando daquele negócio. Mas você também tocou lá no túmulo do Maurice Ravel. Eu toquei. E aí deve ter sido também uma grande emoção. 10 dias em Paris e todos os dias eu toquei, inclusive toquei o Pôr do Sol. 9h30, 10 horas da noite, mas eu toquei. Né? Inclusive outro momento assim de uma emoção muito profunda, eu toquei na Torre Eiffel e na praça ali onde aconteceu as cenas do filme, né? Onde o Jorge Dom fez aquela coreografia com o bolero, naquele lugar ali eu também toquei e me deitei ali naquela grama e confesso que senti assim uma energia muito poderosa, uma coisa assim. Nossa, foi uma dádiva, né? Foi realmente um presente. Mas assim, de Deus. o momento culminante, visitei também o Conservatório de Música do compositor, inclusive, para minha surpresa, lá no estúdio do diretor, que era um artista plástico, tinham vários jornais, revistas, recortes, coisas relacionadas àquilo ali. E estava lá um pedaço do jornal Correio com uma matéria sobre Jurandir dos Sax. Que maravilha, hein? Aquilo ali foi para mim também uma surpresa. Meu Deus do céu, até aqui também se encontra algo, o pessoal está vendo, está sabendo. E hoje você não tem nem noção de que você já chegou. Diretor, eu tenho tempo para falar ainda não tem tempo, mas olha, nós vamos para um rápido intervalo e o terceiro bloco promete. Não muda de canal, voltamos já já. E o Cá Entre Nós está de volta. E eu continuo conversando com Jurandir dos Sax. Jurandir estava falando exatamente do ponto alto da sua viagem em Paris. Exatamente. Além de todas as vivências, assim, de poder vivenciar a cidade como um todo, andei muito a pé por todos os lugares, à noite, vivenciei restaurantes, foi muito rica essa minha visita, até por conta do meu guia, que era bem familiarizado na cidade, né? Mas assim, o ponto culminante foi a visita à casa onde viveu e morreu o compositor, né? Teve um momento assim que eu senti uma energia profunda, eu fiquei num lugar em frente à casa onde ele morou,
e eu visualizava uma rua, assim, uma rua estreita que ia bastante longa. Certo. E naquele momento, assim, eu chego que me misturei um pouco com as emoções, assim, imaginando quanta emoção ele não sentiu ali daquele ponto onde eu estava. Né? É um momento único, culminando, único, né? Muito único. E culminando com essa emoção, a visita ao cemitério, ao túmulo do compositor, onde eu toquei o bolero, ali foi a maior, eu digo sem medo de errar, sem nenhuma dúvida, foi a maior emoção da minha vida. Foi tocar o bolero de Ravel, privilégio, né? no túmulo do Privilégio. compositor. Bom, e falando em privilégio, a Paraíba realmente é privilegiada no cenário musical, né? Nós temos nomes, talentos, a Paraíba é um celeiro. E você que leva, como eu disse, o nome da Paraíba a lugares inimagináveis, né? De repente está ali um turista da Tailândia, de Bangkok, você não tem noção. E hoje com a internet o repasse de link é muito grande, você perde um pouco o controle disso. Qual o benefício, por exemplo, que na sua leitura, que benefício esse trabalho, além de popularizar o bolero de Ravel? Porque vamos combinar que até um certo tempo a juventude nem sabia o que era bolero de Ravel. Né? Você popularizou. Hoje, o cara pode não saber a importância do autor, a biografia do autor, mas conhece a música bolero de Ravel. Fora isso, o que você conclui como benefício geral do seu trabalho naquela área, Jurandir? Sobre essa penetração do bolero de Ravel no mundo, foi inclusive feito um documentário, né, onde eu tive a oportunidade de participar. Tenho, eu acho que 8 a 9 minutos de imagens de Jurandir do Sax nesse documentário, que chama-se La Passion Bolero, né? Uhum. A Paixão Bolero, onde tem a atuação de várias orquestras, outras pessoas que fazem, umas irmãs que fazem ao piano, 4 mãos, em algum Canadá, tem alguma coisa. E foi dada assim uma importância muito grande à minha apresentação, né, ao nosso espetáculo, à nossa cidade, ao Jacaré, a tudo isso. Tem imagens aqui, veio uma equipe aqui fazer imagens aqui na Paraíba. E esse documentário está aí rolando pelo mundo e com certeza levando a imagem de nossa querida cidade, do nosso estado, do nosso país. Né? E aí você me pergunta dos benefícios. Né? Eu confesso que eu me sinto assim muito feliz por fazer parte dessa história. Sim. Por fazer parte. Mas assim, é uma felicidade mesmo. Nunca eu não vejo isso como uma coisa minha. Não, eu apenas é um pensamento coletivo, né? É um pensamento coletivo. E eu sei que, de certa forma, eu sou um instrumento nesse todo, nesse conteúdo completo. Né? Eu acredito que... Eu vejo tudo isso hoje para mim assim, eu acho que isso é a minha missão de vida. Entendeu? Eu vim aqui, a minha missão, eu faço. Por quê? Tem perguntas que às vezes só se encontra respostas quando você pensa dessa forma. É verdade. Hoje, enfim, eu vivo daquilo, né? Eu vivo dessa performance que eu faço, eu ganho disso, a minha vida é toda montada em cima disso, mas assim, mas não foi para ganhar dinheiro. Eu não comecei a tocar o bolero como comercialmente para fazer um espetáculo. Tá, mas aí a pergunta que eu te faço é exatamente da coletividade. Então, onde eu diria, eu me sinto muito feliz porque você começa a ver que algo está acontecendo, a cidade está mudando, o turismo começou a ter um crescimento, chegar com uma né? velocidade muito grande. Né? A comunidade, você vê, quando eu iniciei, só existia o Jacarebá lá no final, aquele complexozinho lá com o Jacarebá e os 3 bares lá da família, uma estradinha de terra para chegar lá. Hoje em dia a comunidade participa, ali tem mais de 200 artesãos que vivem daquilo ali. Ali já chegaram projetos sociais porque a comunidade apareceu. Ali o turista, investimentos em toda a área, na Paraíba de infraestrutura, como um todo, de acesso, de segurança, tudo isso. Tudo isso está chegando e a gente sabe que a célula que moveu... Motriz é o bolero de Ravel. É o bolero de Ravel. Inclusive, falando em infraestrutura, eu não sei, essa é a minha pergunta.
Porque eu li alguma coisa que existe um projeto muito grande para cada vez mais buscar excelência nesse produto, como a gente falou aqui, que é responsável pelo maior turismo daqui do estado, de melhorar a qualidade do som, com mais uniformidade, com instalando equipamentos, né? Como é que está esse projeto? Ele já está em funcionamento, ainda está no papel, enfim? Ele ainda está no papel, mas eu confesso que eu estou muito esperançoso com a nova administração de Cabedelo, porque lá a Praia do Jacaré pertence a Cabedelo, e nos últimos tempos foi muito difícil, inclusive houve momentos em que o Ministério Público quis fechar os restaurantes, eu fui convidado, fui a Brasília, tivemos reuniões com toda a bancada de políticos paraibanos que estiveram presentes, foi uma luta muito bonita, inclusive, e se conseguiu uma prorrogação para que fosse realmente executadas as ações necessárias, porque realmente é preciso, a coisa cresceu tanto que se não tiver cuidado vai degradar, vai ter problema com o meio ambiente. Exige, né? Maior dedicação e mais investimento. Exatamente, mas o projeto existe e o que me deixa assim muito feliz é que me pareceu o novo prefeito, o Luceninha, ele acena com uma vontade, porque a base de qualquer ação é a vontade. Se não existir a vontade, com certeza, morre ali, não vai. Com e ele certeza. já iniciou, antes de assumir, eu já tive alguns encontros e conversas com ele, e ele mostrava já buscando alternativas, buscando resolver problemas existentes, para dar continuidade realmente para que esse projeto saia do papel. Então eu acredito que nós vamos vencer todas essas adversidades e vamos realmente fazer com que aquilo ali fique onde merece, e como deve. Como deve, né? Para que a gente possa continuar crescendo, mas crescendo com responsabilidade. E falando em possibilidades, vamos à resposta que eu fiz lá no começo do programa. Né? Tá. Você recebeu um convite para fazer uma apresentação em um dos jogos aí da Copa de 2014. Fala um pouquinho sobre isso. Agora responde para o pessoal de casa. Sua câmera é aquela ali. Legal. Olha, na realidade, não é bem um convite, eu não recebi um convite. Eu fui sondado, né, por uma pessoa que se disse um emissário do Comitê de Organização Certo. da Copa do Mundo e que em alguns estados eles estavam estudando a possibilidade de inserir apresentações culturais que falassem daquela região e que pudessem, né, unificar com o evento. A cultura, né? A cultura, exatamente. E veio a pergunta, mas junto com a pergunta, antes da pergunta, veio também o pedido de sigilo para que não ficasse divulgando, porque era para não prejudicar o andamento, porque na realidade eles era um estudo, né? Era um estudo que tinha muito para se realizar, mas que ainda era um estudo. Então está no caminho das possibilidades. Eu diria que sim. E é claro que a Paraíba fica torcendo para aplaudir esse talento da terra. E aí nós nos disponibilizamos, lógico, para mim, se acontecer, será um prazer, será uma alegria, seja onde for, a gente vai estar levando o nome de nossa querida Paraíba, e fazendo como fazemos todos os dias. Você melhor sabe que é tocar o bolero de Ravel. Mas, claro, eu vou encerrar o programa também ao som dessa trilha sonora famosésima. Mas antes eu quero te convidar, depois de terminar o bolero de Ravel, para a gente provar essa delícia aqui, esse bolinho de bacalhau do Porto Madeiro. É irresistível. Lembrando a você que de segunda a quinta o restaurante Porto Madeiro é aberto para eventos, casamento, noivado, aniversário. E a partir das 6 horas, todos os dias, você tem um buffet de massa como opção. Enfim, qualidade, sabor, serviço, tem um endereço. É aqui no Porto Madeiro. Jurandir, muitíssimo obrigada por atender o meu convite. O convite do Cá Entre Nós, é a primeira vez que eu recebo, como disse. Desejo sucesso sempre e que cada vez mais a Paraíba se sinta
orgulhosa desse talento que tem grande responsabilidade musical. Esse planeta aí, meu Deus. Obrigado você, querida. Para mim também foi uma alegria estar levando aí essa mensagem, falando das coisas que a gente pode e vem fazendo, né, para levar o nome de nossa Paraíba aí por esse mundo afora. E um abraço a todos e vamos fazer um pedacinho do bolero, que é o que a gente faz com muito carinho todos os dias, né? Já são mais de 4.470 apresentações. Nossa. Então mais um e eu vou provar esse drink aqui sem álcool, que tá uma delícia. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. E agora é hora de viajar com o Germano Romero através do Parada Obrigatória, que hoje encerra a série Côte d'Azur. É com você, parceiro. Olá, Rose. Olá, pessoal de casa. Hoje encerraremos a nossa série Côte d'Azur. Foram 3 partes, vocês vão gostar muito, tem muita novidade. E como a gente vinha conversando, a base da Riviera Francesa sendo Nice, você tem as opções de viajar dirigindo, alugando carro, que lá é muito tranquilo, trânsito excelente, cuidado com as curvas, né? Mas vale a pena explorar dessa forma. E hoje vamos mostrar o outro lado, o lado sul, onde tem Cannes, uma cidade bastante conhecida pelo famoso Festival de Cinema, né? E no meio do caminho, uma das cidades mais visitadas da França, depois de Paris, Saint-Paul-de-Vence. Essa cidade é algo mais, é uma dica que a gente dá para vocês, imperdível. A cidade fica no cima de um monte, foi procurada há muitos anos, na época dos grandes pintores que viveram na França. Ela foi procurada porque ela tem uma luminosidade especial e é um cenário paradisíaco. Você fica... o carro fica embaixo e é toda de pedestre a cidade, e você vai, não é, a explorar as galerias de arte. Ela é bastante munida de galerias de arte, porque a paisagem favoreceu a história da ligação com os pintores. Tudo isso transformou Saint-Paul-de-Vence numa das cidades mais visitadas da França. E após Saint-Paul-de-Vence fomos a Cannes, como vamos mostrar nos vídeos. A orla de Cannes é muito agradável, muito bacana. E no final, o encerramento em Nice, já à noite, onde exploramos um pouco da gastronomia e daquela região dos restaurantes da cidade mais agradável da Riviera Francesa, que é, sem sombra de dúvida, Nice. Uma das cidades mais visitadas da França, depois de Paris, fica a poucos quilômetros de Nice. É só seguir pela orla e em poucos minutos você está em Saint-Paul-de-Vence, que é conhecida pela beleza arquitetônica, histórica e cultural. É para onde estamos indo agora, aqui perto, onde já chegaremos. Aguardem. E aqui estamos em Saint-Paul-de-Vence, no meio dessas vielas antigas do século XV, XVI, onde moraram pintores famosos. Está cheio de ateliês ainda hoje de pintores atuais, inspirados nessa luminosidade que é a Côte d'Azur
oferece. E aqui você encontra todo tipo de comércio que turista gosta. Souvenirs, galerias, obras de arte, ervas, as famosas ervas de Provence. E também comércio de roupa, de lojas de grife, perfumarias. É um passeio bastante agradável, totalmente para pedestres. A cidade é feita em cima de um monte, né, guarnecida por um rampar, por uma muralha, e você encontra em cada esquina surpresas belíssimas, de um encanto antigo e romântico, janelas floridas com trepadeiras, bougainville. É uma coisa linda. Saint-Paul-de-Vence, a meia hora de Nice. Caracterizada por prédios baixos, orla ajardinada com palmeiras e muita tranquilidade, a beira-mar de Cannes é muito especial. Tem uma faixa estreita de areia, mas bem aproveitada pelos turistas, pelos moradores. O mar azul, apesar da água ser muito fria, mas Cannes é uma opção bastante interessante para quem está em Nice, e é meia hora de carro, poucos quilômetros, um passeio agradável, ou até mesmo para ficar alguns dias. Vale a pena. Cannes é muito especial, muito charmosa e faz parte dessa costa azul francesa muito bacana. Se você tiver a sorte de estar em Nice numa lua cheia, não há melhor opção do que vir para a beira-mar, se acomodar num desses lounges que os bares da praia oferecem aos turistas e apreciar um espetáculo imperdível. Lua nascendo na hora que o sol se põe, você pede aí um champanhe e se deleita com a luminosidade especial da Côte d'Azur em Nice, para brindar final de tarde. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, o Parada Obrigatória do Cá Entre Nós, agora da RCTV, volta com bastante novidade. Obrigada, Germano, e até o próximo Parada Obrigatória, que, aliás, só retorna em abril, porque durante todo o mês de março, o Cá Entre Nós será dedicado ao universo feminino, com o especial Mulheres de Março. E agora, aquele momento que encerra o programa, que é Você e Deus. Mensagem bíblica. E o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. E o Cá Entre Nós vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, porque eu adorei. E a gente se encontra na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e pra você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.